eu trabalho com duas áreas. Eu sou um profissional de tecnologia. Em um momento eu entendi que Deus poderia me utilizar, mesmo com todos os meus defeitos. Aí eu trabalho com dois ministérios, o Ministério de Pesquisa Missionária e o Ministério de Tradução da Bíblia. Mas isso se resume nesta frase: o uso da Bíblia falada pelos grupos étnicos. Através da pesquisa missionária, a gente tenta entender aonde o Evangelho não chegou, aonde não tem igreja, aonde a Bíblia não foi traduzida. Através da tradução da Bíblia, se lá não foi traduzido a Bíblia, eles não receberam a Bíblia, então nós conversamos com os diversos parceiros qual o próximo passo. Qual igreja que vai enviar um vocacionado, qual organização que vai treinar, como que ele vai viver lá, para que em algum momento esse grupo étnico, no Brasil a gente pode chamar os povos indígenas do Brasil, tenham a palavra de Deus. Eu faço parte desta organização, a Fé Vem Pelo Ouvir, uma organização internacional, que o objetivo é a tradução da Bíblia, o uso das Escrituras. Eu vou estar falando um pouquinho mais à noite sobre isso. Sou também missionário da CEPAL e a Sociedade Bíblica e a igreja que participa desse projeto. Para tentar trazer alguns números, mas não se preocupem com os números, nós podemos falar com certeza de mais de 260 povos indígenas dentro do Brasil, que nós temos nome, sobrenome, endereço, eles estão dentro do território nacional. Em 2022, nós pudemos trabalhar com 35 povos, 23 estamos trabalhando com 45, e se Deus permitir, com todas as parcerias, nós queremos trabalhar com 55 no ano que vem. Então, os irmãos podem ver que nós temos bom trabalho para frente, né? Tem vaga para quem quiser participar. Quando a gente fala de uso das Escrituras, a gente não está falando sobre distribuição de Bíblia. Eu aprendi aqui que as pessoas que querem fazer parte da igreja participam de um curso, um treinamento antes de entrar na igreja, que tem os tutores que explicam o que é a igreja. O que nós procuramos como uso das Escrituras lá no meio das tribos são esses tutores. Às vezes os missionários brasileiros, os missionários estrangeiros, às vezes o missionário indígena, o pastor indígena, que vai usar a Bíblia, sentar com pessoas e ouvir junto a palavra de Deus. Ele vai tutoriar, ele vai ensinar. Nós podemos chamar de discipular essas pessoas. Então, quando nós chegamos numa aldeia e tem 50 casas, o nosso objetivo não é entregar uma Bíblia em cada casa, neste projeto. O nosso objetivo é achar tutores naquela aldeia, que vai entrar nessas casas e vai ensinar a palavra de Deus. Muitas vezes, nós estamos falando de lugares que não têm energia, a tecnologia é diferente, o meio de vida é diferente. Então, esta é a Bíblia em áudio. 4 horas no sol, de meio-dia, ele pode continuar ouvindo a Bíblia durante 4 dias. Então, ele não depende de estar no grande centro, numa cidade, ele pode ouvir a palavra de Deus em áudio. É isto que nós chamamos da Bíblia em áudio. Ouvir a palavra de Deus é um pouquinho diferente de ler. Quando nós lemos a Bíblia, nós usamos algumas partes da nossa capacidade cognitiva, nós podemos ali naquele momento fazer algumas reflexões. Quando a gente está ouvindo, a gente tem que entrar dentro da história, a gente tem que ser como se fosse uma testemunha ocular. Imagine que está acontecendo um acidente, se você olha para o lado, você não viu o porquê. O acidente já foi. Quando a gente está ouvindo, é assim, você tem que parar para prestar atenção. E eles estão parando para prestar atenção na palavra de Deus. Às vezes a gente pode pensar que é fácil ouvir, mas é muito difícil. A gente usa todos os nossos sentimentos, todos os nossos movimentos para poder ouvir e entender o que está acontecendo na história. Esta é a minha família, nós como família participamos deste projeto. A minha esposa pede desculpa porque ela não pôde estar aqui. Eu não trouxe todos os filhos para vocês não assustarem. Nós estivemos como missionário na China durante 4 anos e não tinha igreja. E nós percebemos muito o que é chegar no domingo,
e não poder ensinar para os nossos filhos que o domingo é o dia do Senhor, que nós vamos para a casa de Deus. Quando nós retornamos para o Brasil, eu tenho que estar viajando às comunidades indígenas, às aldeias, e no domingo a minha esposa leva os nossos filhos na mesma igreja, porque é a nossa comunidade de fé. Então, às vezes, a gente não viaja com eles porque a gente quer que eles saibam, domingo é o dia do Senhor. Essa foto é de domingo passado, eles participaram de uma cantata. Meu mais velho, com 15 anos, foi Noé. O segundo, com 13, o Gabriel, foi um personagem, que eu esqueci o nome. Vareta, na história, o tal do Vareta. E as duas menininhas foram os bichinhos, né, da Arca de Noé. Né? Guilherme, Gabriel, Joana e Isabel. A minha esposa chama Sara. Eu peço que vocês orem por ela, que ela fica com a parte mais difícil. Né? Ela fica em casa com essas feras e eu venho aqui estar com vocês. Né? E eu lamento por vocês, porque a minha esposa é a mais inteligente, é a mais educada, é a mais amável, e vocês só estão conhecendo a mim. Eu lamento, mas a minha família é muito boa, tá? Só eu que não represento a melhor representação. Quando nós falamos de uso das Escrituras, isso se materializa no que nós chamamos de grupo de escuta do Novo Testamento. O grupo de escuta do Novo Testamento é formado por pessoas que ouvem juntas todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. O grupo ouve e reconta um capítulo ou mais a cada encontro semanal, dirigido por um facilitador. E juntos, eles celebram a palavra de Deus, o que Deus está fazendo no coração deles. Eu poderia falar isso diferente, que tem 5 objetivos. Eles vão ouvir em grupo. Quando nós lemos, normalmente é lendo sozinho, a gente vai para um lugar reservado. Ouvir é com todo mundo. É criança correndo, é a panela de pressão, mas a gente ouve ali todo mundo junto. Toda semana, porque a palavra de Deus fala ao nosso coração ao tempo todo, toda vez que a gente tem acesso. A gente procura esse facilitador, que talvez seria a ideia de um tutor, talvez seria a ideia de um discipulador. Nós estamos no meio de uma aldeia indígena. Ele não teve a oportunidade de ir para um seminário, ele não teve a oportunidade de fazer um grande curso, mas ele acabou de ouvir que Jesus curou pessoas. Ele acabou de ouvir que a mão de alguém tinha um furo no meio e os pés também. Ele pode conversar sobre isso, porque ele acabou de ouvir. Então, esse recontar é conversar sobre o que eles acabaram de ouvir. E as pessoas têm sido transformadas, não pelo projeto, não pela tecnologia, mas pela palavra de Deus. Então, quando a gente encontra esse facilitador, a gente doa a Bíblia em áudio para eles, para que eles possam assim encontrar ou entender a palavra de Deus. Talvez os irmãos percebam que eu não estou evangelizando pessoas. Mas quando um grupo de pessoas ouve o Novo Testamento, parece que eles estão sendo evangelizados. Os irmãos perceberam que eu não sou um discipulador de pessoas. Mas quando um grupo de pessoas ouve todo o Novo Testamento, eles têm um discipulado mútuo. Eu não sou um plantador de igrejas. Mas quando esse grupo de pessoas termina de ouvir junto o Novo Testamento, eles perguntam: como que eu me batizo? Nós somos uma igreja? O que nós fazemos agora? Porque a aldeia do lado não sabe dessa história, a gente quer ir lá contar. Então a palavra de Deus tem evangelizado, tem discipulado e tem plantado igrejas. Na oralidade, ou nessa questão de ouvir entre os povos indígenas, quilombolas, ciganos, a gente trabalha muito com a repetição. Então eu tenho que ler de novo para ter certeza que os irmãos não vão esquecer. O grupo de escuta do Novo Testamento é formado por pessoas que ouvem juntas todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. O grupo que ouve e reconta um capítulo ou mais a cada encontro semanal. Dirigido por um facilitador, juntos celebram a transformação pela palavra. Então, no grupo de escuta é onde a gente materializa pessoas ouvindo a palavra de Deus.
tentando trazer um pouquinho dos irmãos a notícia do campo, ou esse desafio entre os povos indígenas dentro do Brasil, a gente pode falar que no Brasil tem 19 tribos, grupos étnicos, povos indígenas, nações do Brasil, que têm igreja e que enviam missionários. Igrejas indígenas, 100% indígenas, que têm pastores indígenas e enviam missionários. 67 que têm igreja, mas por alguma razão eles não estão enviando missionário. A gente tem que tentar entender, talvez a gente tenha que mandar alguém para ensinar, para fazer um curso lá, um John Knox com eles, para que eles comecem a enviar missionários. A gente tem 65 povos diferentes que falam outras línguas, que talvez tenham um missionário, talvez tenham uma família cristã, mas eles não têm igreja, eles não têm uma comunidade de fé. Então a gente se esforça para que eles cresçam a igreja entre eles. E a gente tem 99 povos que não tem ninguém. Não tem um cristão, não tem uma igreja, não tem um missionário entre eles dentro do Brasil. Todos esses a gente está tentando fazer a Bíblia chegar nas comunidades. Se você fazer a conta ali desses números, a gente vai chegar em 250. E eu falei que o nosso projeto a gente quer chegar em 260. Que tem ainda outros povos que a gente não teve tempo de chegar lá, de encontrar um endereço deles. Mas em breve a gente vai saber que todos... Eu não sei se vocês percebem que tem uma escada. A gente quer que o povo que não tem nenhum missionário, nenhum cristão, receba um missionário, ele passe a ter um missionário trabalhando entre eles. A gente quer um povo que tenha um missionário, suba a escada e passe a ter uma igreja dentro deles. A gente quer que um povo que já tem igreja comece a enviar missionários indígenas. Hoje nós falamos nas 3 ondas trabalhando juntas. A primeira onda seria esses missionários internacionais que vieram e continuam vindo para o Brasil. A segunda onda é a própria igreja brasileira fazendo missões dentro do Brasil e fora do Brasil. A terceira onda são os missionários indígenas. Mas não é aquela onda que cada uma acontece em um momento. São as 3 ondas juntas. É uma mesa onde que cada onda põe os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade para que juntos trabalhem, para que Deus seja glorificado. Ele tremeu, agora ele passou. Então, desde que eu cheguei aqui, algumas vezes eu fui apresentado como missionário de Brasília. Eu tenho dificuldade com essa apresentação, porque talvez os irmãos vão pensar que eu trabalho com os deputados, os senadores, né? Mas não, meus irmãos, eu estou em Brasília, porque de lá é mais fácil ter acesso a todo o Brasil, porque os indígenas estão em todo o território nacional. A gente vai de carro, de avião, de aviãozinho, de barco. Aqui foi há 30 dias atrás, o povo Jarauara, pela primeira vez eles receberam o Novo Testamento em áudio. Isso é um esforço de várias organizações, de várias igrejas, e que a igreja participa. Então a gente foi lá entregar a Bíblia em áudio para a formação de grupos de escuta lá. Eu vou fazer um exercício com os irmãos, e eu vou pedir uma licença poética, que a gente não vai fazer uma pregação com 3 tópicos bem preparada no texto bíblico. A gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto. No meu papel, eu entendo que eu tenho que trazer relatos para os irmãos do que a gente tem feito, porque a gente é parceiro. Mas o papel dos irmãos hoje é ser os nossos consultores. Vocês dizerem, refletirem se o que nós estamos fazendo pode melhorar, pode ser diferente, pode ter alguma criatividade para que a palavra de Deus chegue nas pessoas. Então eu tenho que explicar um pouquinho por que a gente está levando a palavra de Deus. No slide vai aparecer que eu vou estar comentando, então se você quiser ler e confirmar se a gente está falando. E eu quero tentar ou responder essa pergunta, ou talvez fazer essa afirmação do que é o que Deus está fazendo. E eu preciso começar em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai criando todas as coisas, Ele cria os animais, Ele cria os mares, as montanhas, os desertos, os rios, tudo.
os luminares, os buracos negros, as constelações. Deus cria tudo e fala que é muito bom. Perdão, fala que é bom. Porque Ele é um Deus bom que cria. E Deus vem e cria o homem e a mulher. E Ele fala que é muito bom. O homem e a mulher, quando Ele cria, é muito bom, porque o homem e a mulher é a semelhança de Deus. O próprio Deus fala que o homem e a mulher é muito bom. Deus chega para esse homem e para essa mulher e dá um objetivo. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olhem para essa maravilha que eu criei. Olhem para as cores, para as florestas. Olhem para esse horizonte lindo. Hoje eu vim andando para a igreja e o sol estava me pegando. Eu falei, gente, o sol nasceu. Foi o nosso Deus Todo-Poderoso que trouxe o sol hoje. Olhem para tudo isso, cresçam e multipliquem. A tribo dali é do Mato Grosso, a tribo de cá é do Acre. Eles estão crescendo mais do que a minha família. Mas o homem e a mulher, a gente conhece a história. Eles decidiram não estar com Deus, a não caminhar com Deus. Eles não puderam mais estar no jardim. E essa é uma história que a gente conhece, a história do jardim. E às vezes a gente conta para as crianças com Deus fazendo uma caricatura brava, um Deus raivoso, vocês têm que sair do jardim. Mas é um Deus bom, é um Deus que se entristece, porque Ele tinha muitas coisas para o homem e para a mulher, mas os homens e a mulher insistiram em não estar perto de Deus. Que a gente pode fazer a pergunta, onde que ficou Deus? Porque o homem e a mulher não ficaram mais no jardim. O próximo versículo que você lê depois dessa história, Deus não está no jardim. Deus está indo atrás do homem e da mulher. Deus está conversando com o homem e a mulher. Porque é sempre Deus que vai até os povos. Novamente o homem e a mulher decidiram não caminhar com Deus. Eles decidiram fazer todas as coisas horríveis que poderiam fazer. E eles começaram a pensar numa torre para dizer, nós não precisamos de Deus. Perdão. Eles começaram a fazer todas as coisas más e tristes, e Deus decidiu limpar, acabar com tudo. E nós conhecemos a história de Noé. Começou do zero, só uma família. E Deus chega para Noé e fala, sejam férteis, multiplicam-se e encham a terra. Eu limpei toda a terra, está tudo bonito de novo. As cores, as flores terão uma nova cor, a floresta voltará a ser verde, tudo será belo. Multipliquem-se, sejam férteis, andem por toda a terra. Mas o homem e a mulher decidiram não caminhar com Deus novamente, e nós conhecemos a história da Torre de Babel, onde que eles quiseram falar, nós não precisamos de Deus, nós somos autossuficientes. Nós podemos caminhar sozinhos. E se eu falo sobre a Torre de Babel, normalmente nas nossas igrejas o que vem, a primeira coisa que a gente pensa é a confusão das línguas, né? E a gente pode pensar que as línguas não é uma coisa boa, que veio a partir de um processo ruim. Mas se nós lemos Gênesis 11, 9, o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor espalhou por toda a terra. Imagine os irmãos que quando a gente sai andando e chega na floresta, tem muito mais verde do que tem na cidade. Eu preciso começar a ter novas palavras para falar sobre esse verde. Se eu continuo andando e chego no deserto, tem outras necessidades ali que eu tenho que criar novas palavras para explicar o deserto, que é tão quente durante o dia e tão frio durante a noite. Se eu continuo a andar e chego lá nas geleiras, eu preciso criar outras palavras, porque eu só conheço branco, eu só consigo ver branco. Mas quem mora lá nas geleiras, ele tem pelo menos 60 palavras para explicar o branco. Porque o branco, num gelo, pode
pode significar um gelo de 50 centímetros, que ele vai andar em cima tranquilamente. Outro branco no gelo quer dizer que é muito fina a camada, que na hora que ele andar vai quebrar e ele vai morrer ali. Então, o andar da população por toda a terra vai criando novas palavras, novas línguas, novas culturas. Na floresta, talvez eu possa até andar pelado, porque é muito quente. No deserto, eu tenho que colocar roupa para proteger do sol. Nas geleiras, eu tenho que colocar muita roupa para me proteger do frio. Isso vai criando roupas, músicas, culturas, artes diferentes. Deus sempre quis todas as línguas e todos os povos. Este sempre foi o plano de Deus. Não é o meu plano, não é o seu plano. O que nós sabemos é que os planos de Deus não são frustrados. Quando Deus queria vários povos e várias línguas, é porque ele chegaria a Abraão. Ele iria falar para Abraão: a partir de você, todos os povos serão abençoados. Desde o início, quando a gente pensa em Adão, e a gente fala, e Deus fala para eles: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Deus já sabia que teria várias culturas, vários povos, vários jeitos diferentes de ser. E Deus queria ser glorificado e adorado em todos os povos e todas as línguas. Quando Deus chega para Abraão e fala: a partir de você todos os povos serão abençoados, é porque nosso Deus é tão grande, e não pode ter um local que o nosso Deus não está sendo adorado. Hoje, eu e você somos Abraão. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. É a partir de mim, é a partir de você, que todos os povos, todas as línguas serão conhecedores do poder do nosso Senhor, e ali Deus será adorado e glorificado. Nós podemos até pensar na tecnologia. Todas essas fotos são pessoas lendo a Bíblia através dos celulares. Tem locais que o celular não adianta, eles vão receber a Bíblia em áudio. Tem lugares que as pessoas preferem ler, então eles vão ter a Bíblia em texto. Tem locais que as pessoas preferem aprender assistindo, então eles vão ter a Bíblia em vídeo. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando o homem chega à lua, e ele olha através da sua nave para o planeta Terra, ele vê tudo azul. E ele fala: nossa, as águas cobrem o mar, é tudo azul. Hebreus já falava, Abacuque, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós lemos hoje Mateus 28, 19. Algumas pessoas acham que naquele momento que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para diversas pessoas, estava indo ao céu, parece que ele: opa, eu lembrei de uma coisa que eu não falei. Eu dou toda a autoridade para vocês, portanto, não. Se você ler todo o livro de Mateus, Jesus está ensinando, Jesus está indo, Jesus está batizando. Quando o povo indígena ouve todo o livro de Mateus, quando ele começa a ler esses últimos versículos, quase que ele fala assim: lógico, foi isso que Jesus fez o tempo todo. Se eu sou embaixador deste rei, eu só posso fazer o que ele faz. Se eu leio todo o Antigo Testamento, é a glória de Deus sendo apresentada. Não é a história de Adão que a gente está lendo, é a história de Deus que cria todas as coisas. Não é a história de Noé, é a história de Deus que tem todo o poder em suas mãos. Não é a história de Babel, é a história de Deus, que os planos de Deus não serão frustrados. Quando Jesus vem e fala: portanto, ide, é porque nós iremos. Eu e você. Aqueles que são embaixadores do rei, que são mensageiros do rei, vão fazer a partir do poder e da autoridade de Deus somente.
E aí nós podemos entender o que João viu. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro. Lá em Adão, quando Deus fala, no princípio, eu criei todas as coisas, eu criei os mares, ele já tinha visto isso, a Trindade, o nosso Deus, já tinha visto isso, que todos os povos iriam glorificar Ele, que todas as línguas iriam glorificar Ele, que todas as nações estariam de pé, falando que só Ele é o nosso Senhor. É por isso que nós estamos tentando, nos esforçando, obedecendo a Deus, para que todos os povos do Brasil tenham acesso ao que Deus falou. É por isso que a gente se esforça e conta a história do Afeganistão, para que lá chegue a palavra de Deus. É por isso que a gente se esforça e conta a história do Irã, para que lá chegue a palavra de Deus. É para isso que a gente se esforça, para na Ásia, na África, em toda a América, chegue a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas um livro. A palavra de Deus é aquilo que sai da boca do próprio Deus, que cura e transforma as pessoas. Eu não quero confundir os irmãos com muitos números. O nosso objetivo é deixar um número para os irmãos. O número 1. Um povo que você pode orar. Uma língua que você pode orar. Uma nação que você pode refletir. E você pode ser a bênção para aquela nação. Porque o nosso Deus quer que você seja a bênção para todas as nações. Hoje nós tivemos a ceia, e teve um momento que uma pessoa lá em cima não tinha recebido a ceia. Paramos todos, vamos levar a ceia. Tinha um irmão que não tinha recebido a ceia, ele veio aqui e recebeu. Tinha as crianças que talvez não teriam recebido a ceia, mas receberam. De certa forma, a notícia é que mais de 99 povos no Brasil não receberam a ceia. A notícia é que no Irã e no Afeganistão, mais de 90% da população não recebeu a ceia. Mas isso é para nos encorajar. Nós estamos no melhor momento da história, creio eu. Nós temos uma geração aí, talvez de 40, 50 anos, que é ativista e trabalha que nem um louco. Nós temos uma geração de jovens que são criativos, que fazem as coisas diferentes. Se a gente pôr essas duas gerações juntas, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos chegar a todos os povos e ver todos os povos, línguas e tribos adorando o nosso Senhor Jesus. Deus tem colocado para trabalhar e aprender com os povos indígenas. Eu não sou exatamente apaixonado pelos povos indígenas. Eles insistem em fazer essa camisa com cocá, que faz a minha barriga ficar maior. Eu já pedi para eles fazer, não põe o cocá em lugares diferentes. De vez em quando não dá certo, mas não é a minha escolha. Os povos indígenas são a imagem e semelhança de Deus. E Deus será glorificado entre todas as nações indígenas. As pessoas do Irã, do Afeganistão, da China, da Coreia do Norte, são imagem e semelhança de Deus. E a nossa geração, os nossos olhos, pode ser a geração que vai ver o Evangelho de Deus chegar a todos os lugares. Nós poderemos celebrar isso, mas nós podemos errar o alvo, se nós acharmos que nós somos capazes. Mas o nosso Deus é capaz. Ele tem toda a autoridade. E Ele passa a autoridade para nós, para que nós possamos ir, que nós possamos ensinar e que nós possamos batizar. Isso é um pouco o que nós estamos fazendo. Nós ainda estamos aprendendo e a gente aprende todo dia. Eu acho que a gente vai conseguir assistir um vídeo. Eu vou pedir para aquelas pessoas que estão lá no oráculo, que tomam conta de tudo. Acho que é o Gabriel. A gente vai assistir um vídeo do irmão Inácio. O irmão Inácio ouve a palavra de Deus.
o irmão Inácio também começou a aprender a ler. Mas independente se ele acessou a Bíblia ouvindo ou se ele acessou a Bíblia lendo, eu quero ter o coração do irmão Inácio. A gente pode assistir? Nunca leu a Bíblia? Nunca li a Bíblia. Eu sonho. Eu tenho sonhos para ler a Bíblia. Mas não consigo. Eu junto a letra, mas enrola. Quando eu vou juntar, enrola. Não sei bem. Eu tenho inveja. Quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho oportunidade. Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu confio nele que vai dar certo. Cara. E muitos têm a Bíblia na mão e não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Isso aqui é a chave da tua salvação. É aqui. O irmão Inácio é um carvoeiro. Ele tem seus 40 e poucos anos. E ele... Você pode passar o segundo vídeo, por favor? Ele tem um recado para nós. Entendeu? Porque eu aceitei Cristo e ele me aceita. Ele não aceita só eu, tá? Ele quer aceitar todos. Só basta dar um caminho andado. Só abrir o coração para ele. O irmão Inácio, ele passou rápido, ele começou falando que ele é a pessoa mais rica do mundo. Porque ele conheceu o Senhor dos Senhores. Ele lá no sertão tem falado para as pessoas sobre a Bíblia. Muitos indígenas, lá no meio das tribos, têm falado para as outras aldeias sobre Cristo. Os irmãos do Irã têm falado para outras pessoas sobre este amor tão grande. Eu não sei qual é a sua história de vida, talvez você em algum momento pensou, não, eu não sou capaz, eu não tenho todos os dons que são necessários. O irmão Inácio ensina para a gente que nós somos as pessoas mais ricas, porque o que nós temos nós podemos compartilhar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado por poder estar aqui com vocês agora pela manhã.